Você sabia que aposentado pode ter uma possibilidade de aumentar o valor da sua aposentadoria? Vem comigo nesse vídeo para você entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Se você não sabe, se você não acompanhou, mas nós temos uma grande possibilidade sim do aposentado ter um aumento nos seus rendimentos mensais. Isso nós estamos falando da revisão da vida toda. Para você entender detalhadamente como vai funcionar, me acompanha neste conteúdo aqui para que você tenha todas as informações. Você pode inclusive deixar aqui as suas perguntas aqui ao lado e depois eu prometo que vou selecionar essas perguntas e publicar outros vídeos. Esta é a forma mais efetiva que eu vejo de ajudar você a entender esta grande possibilidade de ter um aumento na sua aposentadoria. Me acompanha neste vídeo, fique atento. Se quiser também já pegue um caderninho, uma caneta para fazer as suas anotações. E eu vou trazer aqui uma matéria importante para compartilhar com você. Essa matéria trata aqui da revisão da vida toda do INSS. E para a gente entender, você precisa prestar atenção aqui nestes pontos. Olha, primeiro é o seguinte, esta matéria estava sendo objeto de apreciação lá do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal assegurou no dia 1º de novembro, na quinta-feira, dia 1º de novembro, que os aposentados e pensionistas que se aposentaram pela Previdência Social, INSS, têm o direito à chamada revisão da vida toda. Você vai entender e eu vou te colocar de uma forma muito prática e objetiva para você entender e compreender do que se trata esse tema. Caso a aplicação da regra seja vantajosa para a pessoa, porque não adianta você fazer a revisão da vida toda e eventualmente reduzir lá os seus rendimentos. Não faz sentido, isso não faz sentido mesmo. Mas vamos lá, a decisão dos ministros que já analisavam o caso há cerca de 9 meses, esse assunto já estava no STF há muito tempo, inclusive com a votação favorável e foi confirmada agora novamente. Confirmou a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, uma instância abaixo do STF, que havia garantido a um beneficiário, ou seja, um aposentado, a revisão de cálculo da aposentadoria com base nas contribuições da vida toda. É exatamente isso. Olha, você quando fez a aposentadoria, quem se aposentou a partir de 1994, julho de 1994, quem se aposentou, na verdade, a partir de 1999, a gente confunde as datas, que são várias datas aqui, mas quem se aposentou a partir de 1999 e 2019 tem uma regra diferente para o cálculo da aposentadoria. E essas pessoas podem ter sido prejudicadas em função desta regra. Por quê? Porque ela levava em consideração apenas as contribuições que você, aposentado, havia feito a partir de julho de 1994, justamente no período do Plano Real. E aí eles levavam em consideração as contribuições só desse período. As anteriores não estavam sendo levadas em consideração. A revisão da vida toda tem o objetivo justamente de fazer com que alcance a todas as contribuições. O ponto importante que você precisa entender também é o seguinte, olha, eu já vou adiantando. Se você tem alguma dúvida, porque o tema parece ser um tema que não é tão difícil de compreender, mas tem essas regras, esses detalhes, e eu compreendo, é muito difícil de você ter um raciocínio. Às vezes nós até estamos estudando com profundidade esse assunto, nós fazemos esse equívoco de datas, de períodos, então fique atento aqui, se você tiver dúvida, não esqueça, você pode deixar aqui a sua dúvida ao lado, que eu prometo que vou analisar essas dúvidas para que possa transformá-la em resposta, e essa resposta pode beneficiar várias outras pessoas. Vamos continuar aqui a matéria. A decisão dos ministros que já analisavam o caso há cerca de 9 meses, confirmou a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que havia garantido o benefício de revisão do cálculo da aposentadoria de um beneficiário, considerar o regime
se ele considerar benéfico para o aposentado. Mas vamos lá, a medida foi necessária porque o regime previdenciário do INSS, para quem se aposentou, lembra que eu te falei, olha, para quem se aposentou entre 1999 e 2019, considerava apenas o valor dos benefícios recolhidos, ou seja, do que você recolheu, que foi descontado do seu salário depois da criação do Plano Real, em 1994. O que foi recolhido antes dessa data, em outra moeda inclusive, não estava sendo levado em consideração. Assim, os trabalhadores que já contribuíam com o INSS antes de julho de 1994 podem solicitar a revisão da vida toda. Então, quem é que pode? Quem que pode é aqueles que tinham contribuições anteriores a julho de 1994, ou seja, você trabalhou com carteira assinada antes desse período, você tem o direito de pedir revisão. Mas calma lá que você vai entender para ver se é vantajoso ou não pedir essa revisão. Vamos lá então, aqui. O que foi recolhido antes da data em outra moeda não estava sendo contado, é exatamente isso. Assim os trabalhadores, vamos ver, acompanhar aqui a matéria, assim os trabalhadores que já contribuíram para o INSS antes de 1994 podem solicitar a revisão da vida toda, caso ela seja mais vantajosa do que a regra da Lei 9.876 de 1999. Esta regra estabelecia o seguinte, que o cálculo para a aposentadoria, quem pediu a aposentadoria entre 1999 e 2019, era esta regra. Você pegava todas as suas contribuições e levava em consideração para o cálculo previdenciário 80% dos maiores salários desde julho de 1994. Aí que você precisa entender, este cálculo, se você se aposentou a partir de 1999 até 2019, você utilizou esta base para calcular o seu benefício, a sua aposentadoria. Primeiro a votar a favor da medida, o ministro Alexandre de Moraes observou que a regra de transição prevista em lei é mais benéfica para quem teve a renda aumentada próxima à aposentadoria. Todavia, ele ponderou que essa realidade nem sempre se aplica às pessoas com menor escolaridade, que costuma ter a trajetória salarial decrescente quando se aproxima do momento da aposentadoria. Então, portanto, nesse raciocínio, assim, ele disse, as pessoas que tinham um salário ali elevado próximo da aposentadoria, deste período, de 1999 a 2019, então ela pode ter sido beneficiada, mas isso não é o que acontece, que a gente vê que acontece com todas as pessoas. Elas acabam tendo um valor próximo da aposentadoria, um salário menor, e com isso elas podem ser prejudicadas. Então vamos entender um pouco mais. O que é a revisão da vida toda? A revisão da vida toda é um novo modelo de cálculo previdenciário que vai considerar o valor médio de todos os salários, inclusive anteriores a 1994, e com isso você pode elevar a sua média de salário e, consequentemente, ter um benefício maior da aposentadoria. Para saber se a média é vantajosa, é necessário fazer cálculos, você precisa ter apoio de profissional para ajudar você a esta conclusão. Tome cuidado, procure informações, eu inclusive depois vou disponibilizar mais conteúdos para que você possa simular estas possibilidades e ter ideia de quanto você pode ter de benefício efetivo aí ao fazer a revisão da vida toda. Agora você precisa entender o seguinte, em algumas situações, como diz a matéria aqui, para saber se a média é vantajosa, é necessário você fazer cálculo do salário para saber se o valor do benefício ficaria maior ou menor. Pelo entendimento do STF, a revisão da vida toda pode ser benéfica para quem ganhava salário muito maiores antes do Plano Real. Acontecia mesmo antes até do Plano Real, como foi um impacto na economia, pessoas que tinham um salário elevado, de repente perderam o emprego, aí foram para um patamar de remuneração menor e depois se aposentaram, aí você teve esse efeito da diminuição da sua remuneração. Esta medida, a revisão da vida a revisão da vida toda, olha como eu falei, como é fácil chegar em confusão até de comunicação, mas a revisão da vida
toda, ela tem o objetivo de fazer com que você chegue a um cálculo, a analisar se vale a pena adotar esse período anterior e se você foi ou não prejudicado. Sendo prejudicado, você precisa ser recomposto esse valor que você deixou de receber. Então vamos aqui entender o que você pode fazer. O que você precisa fazer primeiro é o seguinte, é buscar ajuda, você vai precisar buscar ajuda. Mas antes de entender que precisa buscar ajuda, tem uma pergunta, será que vale para pensionista? Claro que vale, mas desde que tenha ocorrido o mesmo fato. Se a pessoa que é pensionista, a pessoa que faleceu e deixou a pensão do INSS para ela, faleceu durante esse período e ela tinha esta contribuição, se aposentou entre 1999 e 2019. Aí se você tem essa pessoa que trabalhou se essa pessoa que faleceu trabalhou anteriormente a julho de 1994, ela terá sim direito a fazer a revisão. A pensionista terá o direito de fazer a revisão da vida própria para saber se ela tem o direito a receber a diferença, a eventual diferença, ou até mesmo acrescentar também no seu direito mensal da aposentadoria. O que você não pode fazer é ficar quietinho sem fazer nada. Agora vamos entender o seguinte, para você buscar ajuda, você tem duas formas que você pode fazer. Você pode buscar a ajuda profissional de um advogado, que é o caminho curto e rápido, ou você pode procurar a Defensoria Pública. Para ajudar você a encontrar a Defensoria Pública, eu vou deixar aqui no link, aqui no link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, na verdade, eu vou deixar um link com o endereço da Defensoria Pública. Você vai clicar nele e vai ter acesso à Defensoria Pública e você pode buscar essa informação. Mas de qualquer forma você também pode entrar no Google e digitar Defensoria Pública e coloca o nome do seu estado. Você vai encontrar o endereço para trocar e-mails, saber como você pode juntar documentos, eles podem atender você. Na Defensoria Pública você não vai ter nenhum custo, mas você vai depender também da demanda que eles têm para atender você. Como trata-se de um assunto de altíssimo interesse, neste momento nós acreditamos que a Defensoria Pública vai ficar lotada de casos para atender, mas isso não pode ser descartado, pois eu sei que você, aposentado, pode não ter a condição de contratar um advogado. Se você analisar e verificar que é possível contratar um advogado, é o que nós recomendamos para que você possa sim conseguir obter o resultado no menor tempo possível, e assim desfrutar desse benefício, dessa diferença, incorporando um valor maior à sua aposentadoria mensal. Agora comenta aqui, o que você achou deste conteúdo? Ele foi útil para você? Olha, se ele foi útil mesmo, sabe o que você pode fazer? Deixa um comentário aqui embaixo, foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Você pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook, pois eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo.